Apocalipse 1, verso 6. Que nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Vamos ler desde o 5, porque está meio esquisito. Eu li só um pedaço também. Vamos ler desde o 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e do soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, que nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E vamos um pouquinho antes, em 1 Pedro. A gente vai ler alguns versículos. Primeira Pedro, capítulo 1. Versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. E ainda em 2 Pedro, um pouquinho mais para frente, no capítulo 2, a partir do verso 9. 1 Pedro 2, a partir do verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Eu falei segunda? Desculpa. É 1 Pedro. 1 Pedro, esse último? 1 Pedro, capítulo 2, a partir do 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Amém, irmãos? Amém. O que nós lemos nessas passagens é que nós, depois que entendemos o sacrifício de Jesus na cruz e escolhemos por seguir esse caminho, Deus nos faz reino e sacerdócio dele. Isso quer dizer que nós passamos a não pertencer mais a este mundo aqui em que nós vivemos e começamos a viver no reino de Deus. E aí nós lemos duas passagens que falam que nesse mundo nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, ou seja, nós estamos aqui, mas aqui não é a nossa casa, aqui não é a nossa morada, nós estamos aqui apenas de passagem. E o que nós estamos fazendo aqui? Nós temos uma coisa só para fazer aqui: servir a Deus. Esse servir envolve a edificação, envolve a transformação do nosso caráter, que nós estudamos bastante, principalmente agora nesse curso do Fruto do Espírito, isso foi bastante falado. E nós precisamos transformar o nosso caráter para nos assemelharmos com o caráter de Cristo, para servi-lo. É só por isso que nós estamos aqui.
É a nossa única função de estar aqui, nesse mundo, nessa terra, é de servir a Deus. Por quê? A gente viu lá no estudo, no feriado do Carnaval, que Deus nos criou para isso. Deus nos criou para a gente desfrutar da criação dele, para a gente servi-lo e para a gente ter uma relação pessoal com Deus. É esse o propósito da nossa vida. E depois de Jesus Cristo, nós ainda estamos aqui, ainda existe esse mundo, ainda existe essa terra, nós ainda existimos com o único propósito de nos edificarmos e de servirmos a Deus. Amém. E aí a primeira coisa que eu gostaria de falar, que o Espírito nos fala hoje, é que a igreja precisa ressignificar esse conceito de servir a Deus. E esse conceito de que você precisa tomar a sua cruz e você precisa morrer para servir a Deus. Isso precisa ser ressignificado no nosso espírito. Nós precisamos da revelação do Espírito Santo de Deus para a gente parar de entender isso como uma coisa ruim. Para a gente parar de entender isso como uma coisa de que agora eu vou abrir mão de tudo que eu gosto para servir a Deus. E muitas vezes essa palavra servidão, ela vem para o nosso entendimento com um peso, com uma coisa de que eu vou ser escravo, com uma coisa de que eu vou ser oprimido, com uma coisa de que eu vou abrir mão de tudo que é bom, que é isso, que é aquilo, para servir a Deus. Então nós precisamos, em primeiro lugar, pedir a revelação do Espírito Santo de Deus para que essa inversão satânica seja desfeita nas nossas vidas. Amém. Porque o Deus que nos pede para servirmos é o Deus de amor. Amém. É o Deus que a essência dele é amor. Lá em 1 João está escrito: Deus é amor. A essência de Deus é amor. E tudo que ele faz está embasado em amor. Nenhuma ação de Deus pode vir sem amor, porque ele é amor. Ele não tem amor, ele é amor. Então não tem como ele fazer nada que não seja carregado e embasado de amor. Amém. Então a primeira coisa que o Espírito Santo vem nos dizer hoje é que servir a Deus é a maior bênção e é a maior alegria que pode existir na vida de um ser humano. Amém. Amém, irmãos? Amém. E como que nós servimos a Deus? Amando. O que a palavra nos diz? Que se os mandamentos fossem resumidos, eles seriam: amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. A única maneira de servir a Deus é amando. Amando quem? Todo e qualquer ser humano da face da terra. O nosso papel neste mundo é amar. Amém. A única coisa que a gente tem para fazer aqui é amar. Amar nossa família carnal, amar nossa família espiritual, amar nosso vizinho, amar as pessoas que trabalham com a gente, amar as pessoas que a gente não conhece, amar os nossos inimigos, amar as pessoas que falam mal da gente, amar as pessoas que nos afrontam. O nosso único papel aqui é amar a quem quer que seja, porque nós somos corpo de Cristo. E o que Jesus mais fez aqui foi amar. Ele não veio julgar, ele não veio condenar, ele veio curar e libertar. Por quê? Porque ele ama a humanidade incondicionalmente. E precisa existir no coração do corpo de Cristo esse amor incondicional, esse desespero em amar o ser humano. Não é amar só quem está do nosso lado, não é amar só o nosso inimigo, é amar qualquer ser humano da face da terra. Só que para isso, nós precisamos desse entendimento de que nós somos peregrinos e forasteiros aqui. Porque se nós ficarmos presos às coisas deste mundo, às glórias deste mundo, às regras deste mundo, a tudo que está instituído nesse mundo, nós não conseguimos atingir esse amor.
nós não conseguimos amar e, por consequência, nós não conseguimos servir no potencial que nós devemos servir a Deus. Nós precisamos de um entendimento no espírito, então, creio que, principalmente nessa congregação, o entendimento racional de que nós não pertencemos a esse reino, nós temos. Mas nós precisamos do entendimento no nosso espírito, que nós não pertencemos a este mundo. Nós precisamos ter o nosso coração, os nossos olhos, o nosso objetivo e a nossa visão no reino de Deus. É lá que nós precisamos acumular os nossos tesouros. É lá que nós precisamos estar com a nossa vida direcionada. Sabe essas pessoas que vivem por uma causa, qualquer que ela seja, né? Tem umas pessoas assim, lá em São Paulo, eu trabalho com dança contemporânea, que é uma coisa X, que pouquíssimas pessoas conhecem. Estava comentando hoje que a gente faz espetáculo e não tem público, porque as pessoas não conhecem, então as próprias pessoas da dança vão ver as outras pessoas da dança. E aí tem umas pessoas que vivem pela causa de divulgar a dança contemporânea. E elas vestem essa camisa e elas vão até o fim do mundo, porque elas lutam por essa causa. E isso é a coisa mais importante da vida delas. Porque a vida delas se volta em função disso, em função de propagar a dança, de propagar a arte. E aí eu fico pensando que é com essa garra, que é com essa sede que o corpo de Cristo precisa viver aqui pelo reino de Deus. A gente precisa vestir essa camisa do reino e trabalhar desesperadamente pelo reino de Deus. Aqui em 1 Pedro mesmo, não precisa abrir, tem um versículo que fala assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Gente, Deus não é Deus de mal-menos, não é Deus de meia-boca, de mornidão, as coisas de Deus, elas são intensas. E a gente precisa viver intensamente o reino de Deus. A gente precisa desejar ardentemente servir a Deus. A gente precisa ter uma ânsia, ter um desespero de servir a Deus e de amar. A gente precisa amar. Gente, a gente não precisa ir longe. É só a gente ligar a televisão, ou é só a gente prestar atenção no que está acontecendo do nosso lado, que a gente vê as pessoas surtadas. As pessoas estão enlouquecendo, literalmente. Por quê? Falta de amor. O ser humano foi criado para ser amado por Deus. E a gente, quando não vive esse amor, a gente começa a enlouquecer, porque a gente vai buscar isso em algum lugar, de algum jeito. E o mundo está enlouquecendo, porque a igreja de Cristo Jesus não tem pregado o amor de Deus. Porque a gente não tem amado. Porque a gente não tem falado do amor de Deus. Porque a gente não tem vivido o amor de Deus. Porque a gente não tem praticado o amor de Deus. E muitas vezes porque a gente nunca experimentou do amor de Deus. Isso é um testemunho pessoal da minha vida. Eu orei muito, eu clamei muito para Deus, porque eu queria experimentar o amor de Deus. Porque às vezes acontece com muita frequência que a gente está dentro de uma congregação, a gente ouve a palavra, mas a gente não experimentou esse amor de Deus. Irmão, se você nunca experimentou o amor de Deus na sua vida, comece a orar por isso. Amém. Comece a clamar, porque Ele é amor. E tudo que Ele quer é nos amar. Ele nos ama. Tudo que Ele quer é demonstrar o amor dEle por nós, para que a gente seja preenchido desse amor, para que a gente ame. Então, estava na história da camiseta. As pessoas vestem a camiseta e vivem por uma causa. E assim a gente precisa viver pelo reino de Deus. A gente precisa de uma vez por todas entender
entender o que nós estamos fazendo aqui. Existe um propósito, existe um porquê de estar aqui, que é servir a Deus, que é ser reino e sacerdócio. É para isso que Jesus morreu na cruz. E tantas vezes a gente torna o sacrifício de Jesus na cruz inválido nas nossas vidas. Porque a gente não vive, porque a gente quer viver o reino só naquilo que diz respeito aos nossos próprios benefícios. E isso é outra inversão do inimigo. Porque não existe nada que nos preencha de maior satisfação, de maior alegria, de maior contentamento do que servir a Deus. Amém. Eu tenho o privilégio de trabalhar com uma coisa que eu amo. Eu profissionalmente estou realizando um sonho na minha vida. E a alegria que eu tenho no meu trabalho secular é ínfima, é uma migalha em comparação à alegria que eu tenho de servir a Deus. Seja intercedendo, seja distribuindo sopa no centro de São Paulo, seja pregando. É ridícula a minha alegria do meu trabalho secular, em comparação da alegria e do contentamento que eu tenho provado em servir a Deus. Só daí a gente tem que lembrar lá de Moisés, que o mar não abriu antes dele colocar o pé na água. Então você não vai começar a sentir essa alegria, esse amor, antes de você começar a servir. O primeiro passo é nosso. A gente precisa dar um passo de fé. A gente precisa crer naquilo que a gente lê, naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente canta. E a gente precisa começar a servir a Deus. Porque é só para isso que nós estamos aqui. E aí os dias que o Senhor estava ministrando no meu coração em relação a essa palavra, Ele me deu um exemplo, uma analogia que me esclareceu bastante. Que é quando a gente está, por exemplo, programando uma viagem, ou quando a gente está programando uma festa, ou quando a gente está programando alguma coisa que a gente quer muito fazer, a gente continua vivendo a nossa vida normalmente, a gente acorda, trabalha, faz o que a gente tem que fazer, mas a nossa cabeça está lá, não é assim? Você vai viajar, ou você vai fazer uma festa para comemorar seu aniversário, ou você vai fazer alguma coisa daqui a um tempo que você quer muito, você fica só pensando naquilo, não é? Amém, irmãos? Amém. É assim? É. A gente trabalha pensando naquilo, a gente acorda pensando naquilo, a gente toma banho pensando naquilo. Assim tem que ser o nosso coração, pensando no reino dos céus. A gente tem que desejar o reino dos céus. A gente tem que sonhar, a gente tem que imaginar como é que vai ser, o que a gente vai fazer. A gente precisa sonhar com o reino de Deus. A gente precisa acordar, trabalhar, viver, entendendo que a gente está aqui por um período de tempo muito curto, em comparação com o que vai ser a eternidade. E aí, irmãos, quando a gente começa a viver isso, é uma libertação que é uma coisa absurda. Graças a Deus, eu pedi muito a Deus isso. E eu tenho experimentado isso na minha vida. Porque você não se preocupa, você não tem com o que se preocupar. O Senhor fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus e o resto lhe será acrescentado. Amém. E aí você descansa, porque você está fazendo o que você tem que fazer. Eu estou nesses dois projetos e são projetos temporários. Eles duram um tanto de tempo. Um acaba em junho, o outro acaba em setembro. Eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer depois na minha vida profissional. Não tenho a menor ideia. E aí esses dias eu falei, nossa, mas eu estou tão tranquila, né? Eu acho que eu devia estar mais preocupada. Não consigo ficar preocupada. Porque eu tenho orado, clamado e trabalhado na obra de Deus. Então eu sei que da minha vida Deus está cuidando. O que Ele quer de mim? Aonde que Ele me quer? Se vai acabar esse projeto, se eu vou continuar em São Paulo, se eu vou voltar para Campo Grande, se eu vou para a África, se eu vou para a Venezuela, eu não sei. Eis-me aqui, Senhor, seja feita a Tua vontade. Se Ele vai continuar abrindo porta de trabalho em São Paulo, se Ele vai me mandar para cá. A Venezuela está precisando de missionário, se alguém quiser se candidatar. Entendeu? Eu não sei o que vai acontecer. E também não fico preocupada. É lógico que tem uma parte humana que precisa ser feita.
Eu estou atenta, observando as oportunidades. Quando aparece um lugar, eu mando currículo, eu estou em contato com as pessoas. Eu não estou, né? A gente não vai ficar sentado no sofá esperando tudo cair do céu. É lógico que tem uma parte humana a ser feita. E só. É uma parte humana que é feita sem preocupação, sem ansiedade, sem desespero, porque é Deus que está cuidando. Eu estou aqui servindo. E aí, o que ele vai, para onde ele vai me mandar? O que vai ser da minha vida? Não sei. Na hora certa ele vai revelar. Eis-me aqui. E a igreja precisa ter essa prontidão do eis-me aqui, Senhor. Faça-se na minha vida a tua vontade. Só que isso fica muito difícil quando a gente ainda não experimentou do amor de Deus, porque aí a gente fica inseguro. Vamos ler duas passagens em Tiago. Eu vou fazer uma chamada oral para saber se vocês leram Tiago. Estou brincando. Eu sou tão sem graça para fazer graça que eu faço graça e ninguém ri. Tiago 4. Tiago 4, versículo 13. Sua mãe? Só minha mãe que dá risada. Mãe é pra isso. Amém. Tiago 4, versículo 13. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devieis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. E aí vamos abrir em João 3, Evangelho de João. Capítulo 3, versículo 8. Amém? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. A nossa vida precisa estar entregue de tal maneira nas mãos do Senhor, que a gente precisa abrir mão, a gente precisa se despojar das nossas organizações e dos nossos planos, para que o Espírito Santo de Deus tenha a liberdade de nos levar aonde Ele quiser. E isso, irmãos, é desde as pequenas coisas, é desde uma oração que você vai fazer. Você parar para fazer uma oração e começar com aquela oração papagaiada, ou aquela oração que você já sabe tudo que você vai falar, que aí você para, ora, fala, levanta e vai embora. E a liberdade do Espírito agir? Fica onde? E a liberdade do Espírito nos levar como vento? E isso acontece porque a igreja ainda não vive como peregrino e forasteiro nessa terra. Isso acontece porque a igreja ainda está mais preocupada com as coisas deste mundo do que com o reino de Deus. Então a gente separa lá 10 minutos, meia hora, uma hora do nosso dia. Este é o tempo do Senhor, ponto. Aí você quer encaixar o Senhor dentro dessa sua uma hora, meia hora, 5 minutos, sei lá quanto tempo que é. A vida fica limitada, a coisa começa a ficar morna e a gente não sabe por quê. A gente precisa ter a vida desprendida. A gente precisa ter a vida entregue verdadeiramente para o Espírito Santo de Deus nos guiar.
E a gente precisa estar atento, irmãos, com o outro. Sabe, quanto tempo a gente gasta orando pelas nossas causas, pelos nossos problemas, pela nossa família, pela nossa congregação. Amém, temos que orar por tudo isso. Mas não é só isso. E o resto da humanidade? E o resto da humanidade? Nós, como reino e sacerdócio de Deus, estamos aqui para abençoar, estamos aqui para amar, estamos aqui para interceder pela humanidade, por todos os seres humanos. Às vezes eu tenho uns posicionamentos meio radicais. Aí, esses tempos atrás, eu falei: eu não vou mais assistir televisão, porque eu não sou desse mundo e nada disso me interessa, e eu não quero mais assistir jornal, porque é só tragédia, e eu não quero saber o que está acontecendo no mundo. Sabe por que a gente precisa assistir jornal e saber o que está acontecendo no mundo? Para orar, para abençoar. Irmãos, o que não falta é tragédia acontecendo. Se você já se sentiu alguma vez: eu não tenho nada para orar, porque a palavra fala que não é para usar de igual repetição, então esse problema Deus já sabe, esse problema Deus já sabe, esse outro problema Deus já sabe, então eu não tenho mais nada para orar. Você tem duas alternativas: ou você se coloca de joelho para louvar, adorar e glorificar o nome de Deus, que isso é uma bênção e infelizmente a igreja faz muito pouco. Ou você pode pegar qualquer uma das 559 mil tragédias que estão acontecendo no mundo e interceder por essas pessoas. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Amém? Amém. Esses dias, eu acho que foi a Márcia que falou, no curso do fruto do Espírito, que não lembro a porcentagem, mas é tipo 80%, 90% da oração que é feita em línguas pelo Espírito Santo de Deus é para dar graças e louvor a Deus. A gente faz isso muito pouco nas nossas orações. Irmãos, a gente tem que louvar a Deus 24 horas por dia. A gente tem que dar graças a Deus 24 horas por dia. Só dele ter livrado a nossa alma do inferno e da morte eterna já é motivo para a gente ficar louvando e glorificando e agradecendo a Deus pelo resto da eternidade. Amém. E é esse desprendimento que a gente precisa ter, porque senão a gente fica preso nas nossas picuinhas, nas nossas mediocridades, nos nossos problemas, nas nossas questões, e a gente deixa de viver o melhor de Deus. Porque quando a gente começa a louvar, a agradecer, a glorificar, o Espírito Santo toma a nossa vida com um contentamento, com uma alegria, que nada, absolutamente nada pode se comparar a isso. E eu estou falando isso com toda a propriedade, porque eu tenho vivido isso na minha vida. Eu profissionalmente estou realizando um sonho na minha vida. E nada se compara com a alegria de ir para o centro de São Paulo, sexta-feira à noite, debaixo da chuva, distribuir sopa. Parece loucura, né? E é, porque as coisas de Deus são loucuras. Irmãos, é tão pouco. É tão pouco. A gente não faz nada. Vou dar exemplo desse ministério. Tem as irmãs que fazem a sopa. A gente pega a sopa e leva a sopa para o centro para distribuir as sopas. Que logicamente é um pretexto. Claro que aquelas pessoas precisam de alimento carnal, mas é um pretexto para a gente amar. Porque às vezes, se você parar 10 minutos e ouvir uma história que a pessoa quer te contar, é o suficiente para aquela pessoa. E talvez seja tudo que ela precisa naquele momento. Você parar 10 minutos, 5 minutos para apertar a mão de uma pessoa, para olhar no olho daquela pessoa, para aquela pessoa entender que existe um ser humano na face dessa terra que está interessado em olhar no olho dela, que está interessado em ouvir o que ela tem a dizer. E o que é isso, irmãos? Não é nada. O que a gente gasta? O que a gente perde fazendo isso?
É tão pouco o que nós podemos fazer. E nem isso a gente faz. E aí a gente começa a louvar o senhor que organiza esse ministério. Ele leva um violão, a gente começa a louvar. E é impressionante como em poucos minutos a gente sente a atmosfera daquele lugar se transformar. Porque existe um grupo de pessoas ali louvando e adorando o nome do Senhor. Amém. Muda a claridade do lugar. É impressionante. E aí algumas pessoas se aproximam, ouvem um louvor. E não é nada. Quanto tempo que a gente fica ali? 1 hora, 2 horas? O que é 2 horas no meio da nossa semana, irmãos? Não é nada. Então, a gente precisa provar e viver essas coisas, porque é a coisa mais libertadora e é o que nos traz maior contentamento. E a gente precisa desse entendimento de que nós não pertencemos a este mundo. Irmãos, é uma libertação tão grande você querer se preocupar com uma coisa e não conseguir. Vocês não fazem ideia. É uma libertação tão grande você saber que você é amado por Deus. É uma libertação tão grande você saber que você não precisa provar nada para ninguém nesse mundo. Você saber que você não precisa, sabe, que as coisas não fazem sentido, irmãos, nesse mundo. As coisas não fazem sentido. A gente acha que isso aqui é a realidade. Não é. A realidade é o que a gente vai viver lá na eternidade. Irmãos, as coisas desse mundo não fazem sentido. As pessoas estão enlouquecendo. O corpo de Cristo está enlouquecendo, porque está longe do amor de Deus, porque não entendeu que nós não pertencemos a este mundo, porque não entendeu que o amor e a graça de Deus nos basta, que tendo com o que nos vestir e com o que comer, estejamos contentes. E aí precisa pôr o pé na água, precisa começar a agir. Os irmãos dessa congregação que tinham ministérios fora das 4 paredes não estão mais aqui. Não tem mais capelania, não tem mais cesta básica. E aí? Vai ficar sem? Tem pessoas, idosos em asilo, que não recebem visita, que a família não vai visitar, irmãos. Tem gente morrendo em hospital sem receber visita, sem receber um olhar de amor, sem receber uma palavra de amor, e a gente preocupado com as nossas picuinhas, com os nossos probleminhas, com a nossa mediocridade. A gente precisa ter esses olhos de amor para a humanidade. Isso é ser reino e sacerdócio. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão enlouquecendo, as pessoas estão adoecendo, porque quem deveria amar, que é o corpo de Cristo, não ama. Misericórdia. Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Amém. Nós precisamos urgentemente nos humilhar diante do Senhor, pedir a misericórdia dele e pedir que ele comece a nos usar e levantar e fazer alguma coisa. É lógico que as coisas de Deus têm medida, as coisas de Deus têm equilíbrio. Não é para sair fazendo 1 milhão de coisas, porque aí a gente não vai dar conta. Começa uma coisa de cada vez. Isso é um outro testemunho, irmãos, que eu reparto com vocês. Eu comecei com o ministério de intercessão. Amém, glória a Deus. Falei, Senhor, eu não quero ficar na mediocridade espiritual. Irmãos, Deus nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Ele não nos fez pouca coisa. Ele colocou um potencial gigantesco dentro de nós, que Ele quer usar. Então, se você já faz alguma coisa no reino, se você já tem um ministério, amém. E que mais? Deus tem mais para derramar. Deus tem mais para te
usar. O potencial que Ele colocou em cada um de nós, irmãos, é gigantesco. E aí eu comecei a orar, falei, Senhor, me leva além, me tira dessa mediocridade, amém, estou intercedendo, mas eu quero mais. Aí abriu essa porta da história do sopão. Falei, amém, Senhor. Comecei a ir, consegui me programar para ir toda semana, para não ficar indo uma vez, né? Vou toda semana, compromisso. Largo tudo, largo minha mãezinha querida, que ficou 2 sexta-feiras em São Paulo. Largo tudo, vou servir a Deus. Falei, amém, Senhor, quero mais. Ele tem me dado o ministério de ministrar a palavra. Amém, Senhor, quero mais. A gente precisa desejar ardentemente as coisas espirituais. Irmãos, a nossa vida muda. É uma libertação. A gente deixa de se preocupar com picuinha. A gente deixa de se preocupar com mediocridade. A gente deixa de se preocupar com coisas. Que misericórdia! Deus precisa de muita misericórdia, porque a gente fica preso em coisas tão absurdas, gente. E aí a nossa vida, Deus cuida. Vocês querem coisa melhor do que o Deus Todo-Poderoso, Criador, cuidando de cada detalhe das nossas vidas? Ele cuida, é palavra dele. Me busca, o resto eu acrescento. Acrescento. Porque o que nos completa e o que nos sacia é buscar o reino de Deus. O resto será acrescentado. Irmãos, eu nunca na minha vida eu imaginei que se o meu sonho profissional fosse realizado, que eu estaria tão disposta a largar tudo. Nunca imaginei isso. E o sonho aconteceu na hora certa. Porque se tivesse acontecido antes, provavelmente eu não estaria aqui hoje. Provavelmente eu não estaria experimentando o amor, a alegria, o contentamento, o regozijo de servir a Deus. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que largar tudo e viver só para o reino, o que eu não acho que é uma má ideia. Mas eu não estou dizendo aqui isso. A palavra diz, aquele que não trabalha não coma, a gente tem que trabalhar. Mas não pode ser o nosso motivo de vida. Não pode ser a nossa causa principal da vida, as coisas desse mundo. Porque senão a gente começa a ficar no meio do caminho, sabe? A gente não fica nem lá nem cá. A gente fica vivendo as migalhas de Deus, a misericórdia de Deus. A gente não experimenta o melhor de Deus dos dois lados. A gente não experimenta o melhor de Deus espiritualmente falando, e a gente não experimenta o melhor de Deus aqui na terra, gente. Porque Deus é bom. Deus nos ama incondicionalmente. Ele não quer ver filho dele frustrado. Ele não quer ver filho dele triste. Então, ser reino e sacerdócio é viver o melhor de tudo. É viver o melhor lá e é viver o melhor aqui. Porque é uma libertação, irmãos. Sabe, fulano falou mal de você, tá. Fulano fez não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Amém. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. A gente vai se preocupar com as coisas absurdas e sem sentido desse mundo, enquanto tem gente morrendo sem ouvir falar do amor de Deus. Sabe, a vida fica mais fácil. Eu sou meio tonta, assim, no sentido... Eu não sou muito de guardar mágoa, eu não sou muito... Eu sempre me achei meio tonta por causa disso. Aí, às vezes, alguém vinha, aprontava uma comigo, aí passava um tempo, tudo bom, você quer falar, nossa, mas essa pessoa aprontou comigo, né? Aí, aquilo me dava um trabalho, que eu falava, acho que com essa pessoa eu tenho que ser mais assim, acho que com essa pessoa eu tenho que ser mais fria. A gente tem que amar. Você não precisa pensar em como você tem que tratar cada pessoa. Você tem que amar. É tão simples, é tão fácil, é tão libertador. É libertador, eu não encontro outra palavra. Nós estamos aqui para amar a toda e qualquer criatura.
devemos sim amar, orar e abençoar nossa família, nossos irmãos, nossa congregação e além. E além, nas coisas mais simples, irmãos, nas coisas mais simples, é você conseguir olhar para a necessidade da pessoa que está do seu lado, que às vezes é a coisa mais simples do mundo. Às vezes é um bom dia, às vezes é um sorriso. Eu não sei quem aqui anda de ônibus. É engraçado, se eu pego ônibus lá em São Paulo, aí eu vou passar meu bilhete único no negocinho lá, que passa. Gente, você fala bom dia e dá um sorriso pro cobrador. O cobrador é uma pessoa que geralmente eles estão um pouco emburrados, né? Estressados. Você fala um bom dia, você dá um sorriso pro cobrador, pronto, muda a atmosfera. Às vezes não, às vezes ele continua emburrado. Aí você ora e abençoa pela vida dele, porque aquela pessoa precisa do amor de Deus. Às vezes ele recebe o teu sorriso, ele sorri de volta, a atmosfera muda. Irmãos, são nos detalhes que as coisas começam. São nos detalhes, é um sorriso, é um bom dia. Sabe, as coisas são... Esses dias eu estava andando e tinha uma moça na minha frente, assim, que ela estava usando uma sapatilha e ela estava... Sabe quando a gente pisa o calcanhar para fora, assim, na aba da sapatilha? Porque ela estava com o calcanhar todo machucado. E isso tinha acontecido comigo um dia antes. Uma sapatilha que me machucou e eu estava na rua e eu não tinha band-aid. E aí, a hora que eu vi a moça com o pé machucado, eu lembrei que eu tinha um band-aid na mochila. Eu abri daí e falei, toma. A moça ficou tão feliz. Eu não preguei, eu não falei de Jesus, eu falei nada. Eu falei, você quer um band-aid? Ela falou, quero. E ela ficou tão feliz e ela ficou tão agradecida. Isso é amar. Isso é ser igreja. Isso é ser corpo de Cristo. É tirar o foco do próprio umbigo, das próprias feridas, das próprias lamúrias e olhar para o outro. Irmãos, lendo o Evangelho, os Evangelhos, o que Jesus fez aqui? O tempo todo ele estava com o foco no outro. A gente não vê Jesus fazendo nada por ele. Só que ele estava fazendo por ele, porque ele estava fazendo para o reino. E se ele é o reino, ele está fazendo por ele. E se nós somos corpo de Cristo, a gente não pode ser nada diferente do que Cristo é. O tempo todo ele vivia para o outro. Seja o outro a minha mulher, o meu marido, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão de igreja, ou os missionários espalhados pelo mundo. Quanto tempo por dia a gente investe nas nossas orações, intercedendo pelos missionários de Deus? Só pela Bianca, quando ela vai. Quanto tempo, irmãos? A gente ora pelos missionários, pelos pregadores, pelos líderes. Ou ainda sendo esse outro, a pessoa que perdeu a casa na enchente, que a gente não conhece, a pessoa que foi estuprada e o estuprador, que também é um cativo de Satanás, que também precisa ser amado, que também precisa do amor de Deus. Nós estamos aqui para abençoar, para amar, para servir. E o resto nos será acrescentado. É lógico que a oração para a nossa própria vida é lícita, é necessária. Mas a gente não pode ficar preso nisso o tempo todo, irmãos. A gente não pode, porque a gente engessa o que Deus quer fazer aqui, o que Deus precisa fazer. Irmãos, se Ele não fizer através de nós, que nos dizemos corpo, que nos dizemos igreja, Ele vai fazer através de quem? E é por isso que tem tantas e tantas e tantas e tantas pessoas se convertendo às filosofias orientais. Porque é só o que essas pessoas fazem. Viver para o outro. E ao espiritismo,
Sempre quando eu converso com alguma pessoa que começa a ler qualquer coisa de budismo, dessas filosofias orientais, eu percebo que o que mais encanta essas pessoas é esse despojamento, é esse entendimento de que isso aqui é uma passagem, é esse despojamento, é essa libertação, é o que mais encanta as pessoas em todas essas filosofias orientais. Irmãos, amém. Só que lá não existe vida, porque o Senhor Jesus Cristo é vida. E o Senhor Jesus Cristo foi o mestre de tudo isso, de viver despojado, de viver com o foco no reino. Então é a igreja que precisa encantar o mundo. Nós somos a luz, nós somos o sal. É com o Senhor Jesus Cristo que o mundo precisa ficar encantado. As pessoas estão desesperadas por algo que as complete. Desesperadas, irmãos, desesperadas. E nós precisamos desesperadamente fazer o nosso papel de servir, de amar, de viver para o outro, seja esse outro quem quer que ele for. Amém, irmãos? Amém. Desde as pequenas coisas, desde das coisas mais bobas, é aí que a gente começa a fazer diferença. São nos detalhes. São nos detalhes. E a gente precisa pedir para o Senhor para que a gente viva isso. Pedir. A gente precisa clamar para o Senhor nos usar dessa maneira. A gente precisa ansiar por isso. Ainda que a gente ainda não sinta. Eu volto a repetir. Se a gente for ficar esperando sentir para fazer alguma coisa, a gente não vai fazer nunca. A gente precisa começar a fazer. A gente precisa ser luz na humanidade, ser bênção, amar. Amar. O nosso papel aqui é amar e não outra coisa. E não outra coisa. A gente precisa ser apaixonado pelo ser humano. A gente precisa ter compaixão do ser humano. A gente precisa sentir o amor, a compaixão, a misericórdia que o Senhor Jesus Cristo sente pela humanidade. Se nós somos corpo dele, irmãos, a gente não pode ter outro sentimento. A gente precisa olhar para as pessoas com os olhos de Cristo, do jeito que ele olha, amar do jeito que ele ama. É só através da igreja que a humanidade vai conhecer o amor redentor do nosso Senhor Jesus Cristo. É só através de nós. É só através de nós que a gente pode levar essa libertação. Irmão, se você não vive ainda isso, comece a clamar. Comece a desejar a viver isso desesperadamente. E aí, quando você se sentir amado, e quando você começar a servir com amor, você vai entender qual é o sentido da sua vida. Você vai entender o que você está fazendo aqui. Você vai entender por que você é do jeito que você é. E aí isso traz uma libertação de menos-valia, de autoestima baixa. Porque a gente entende que Deus fez cada um de nós com uma personalidade específica, porque Ele tem um propósito para a nossa personalidade. Amém. E Ele nos ama exatamente do jeito que nós somos. É libertador. A gente precisa ser verdadeiramente liberto pelo amor de Deus, o amor que nos faz aceitos. O amor que faz a gente compreender o porquê que eu sou assim, o porquê que eu sou assado.
E é libertador, porque a gente para de querer ser aquilo que a gente não é e começa a desejar ser aquilo que o Senhor quer que sejamos, que é a melhor coisa, muito melhor do que a gente pode esperar, imaginar, pedir. Amém? Amém. Amém. Vamos abrir para encerrar. Era isso. Que a gente leu aquela referência de Tiago que fala que nós deveríamos, né, falar: se o Senhor permitir, nós não só viveremos, como faremos isso, aquilo outro. E aí a gente leu a referência de João, que fala: o vento sopra onde quer, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado do Espírito. Irmãos, as coisas de Deus são tão perfeitas, são tão completas, que as primeiras vezes que eu li e comecei a entender essas passagens, eu falava: nossa, mas é meio esquisito, né? Porque eu tinha uma sensação de ficar meio solta, assim, mas como que é? Eu não sei para onde que eu vou, não sei de onde que eu venho, o que que vai ser, aí eu acordo, eu vou fazer o quê, né? Esperar a inspiração divina me levar, né? Eu estava com essa sensação de que eu falei: nossa, mas eu vou ficar meio solta, é meio esquisito isso. E aí, qual é uma das atribuições do nosso Senhor Jesus Cristo? Ele é a rocha eterna. Amém. Nós estamos soltos e perdidos quando a gente está alicerçado nas coisas deste mundo, que são abaláveis, que são passageiras, que não nos trazem certeza e alicerce nenhum. Mas o Senhor Jesus Cristo é uma rocha eterna e inabalável. A nossa mente é muito limitada e às vezes a gente não consegue compreender a completude das coisas de Deus. As coisas de Deus, elas são completas e elas coexistem, porque para nós é contraditório ser como o vento, que não sabe de onde vem e nem para onde vai, e está fincado na rocha. Mas é que as coisas de Deus são amplas. E a gente precisa da revelação do Espírito para entender essa amplitude. E aí, vocês percebem como que o diabo inverte as coisas? Porque aí a gente se alicerça nas coisas desse mundo, achando que as coisas desse mundo é que vão trazer para a gente segurança e estabilidade. E é aí, na verdade, que a gente está solto e perdido. Mas quando a gente está solto no Espírito Santo de Deus, quando a gente é como o vento, com o Espírito Santo de Deus nos levando, é que a gente está fincado na rocha. Amém. Amém, irmãos? Amém. E aí não tem o que temer. Amém. Porque fica essa sensação de que a gente é essa caneta e Deus está aqui. E aí Deus vai levar a gente para onde Ele quiser. E aí dá esse medo, né, essa insegurança. Gente, é um Deus de amor. É um Deus que nos ama mais que tudo, que nos ama incondicionalmente. Você acha que Ele vai te levar para algum lugar que vai te fazer mal? Você acha que Ele vai te levar em algo... Eu morria de medo de falar: Senhor, seja feita em mim a sua vontade, porque eu achava que Ele ia me pôr pregando no meio da praça. Você acha que Deus ia fazer isso? Eu tenho uma personalidade super introspectiva, super na minha. Você acha que Deus ia me pôr para pregar no meio da praça? Gente, não vai fazer isso. Quem faz isso é o diabo, que põe a gente de palhaço, como diz uma amiga minha, fazendo um monte de coisa absurda, porque a gente quer ser alguma coisa, né? Então eu começo a fazer um monte de coisa que às vezes não tem nada a ver comigo, porque eu quero ser aceito, porque eu quero ser amado, porque eu quero que a minha vida tenha um sentido. Quem faz isso com a gente é o inimigo, irmãos. Deus não faz isso, não. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Orem, irmãos, orem
orem para experimentar e viver o amor de Deus. Se você ainda não experimentou e não vive isso, ora para Deus revelar no teu Santo Espírito essa visão do reino, esse servir, esse viver para o outro. Ora para Deus revelar que você está fincado na rocha eterna, que as coisas de Deus são inabaláveis, que é no Senhor que a gente é amado e seguro, e não no mundo. Esses tempos atrás eu estava lendo, isso era outra coisa. Esses tempos atrás eu estava lendo um livro de um filósofo, eu não sei pronunciar o primeiro nome dele, é Zygmunt, o nome é austríaco, mas o sobrenome dele é Bauman, Zygmunt Bauman. Ele está meio na moda entre os intelectuais do momento. Que ele fala, ele desenvolveu um conceito sobre a modernidade líquida. Então ele fala que essa pós-modernidade é um tempo em que as coisas não são mais sólidas, os vínculos não são mais sólidos, nada é mais sólido, né? Tudo está constantemente, a informação não é mais sólida, você lê uma coisa agora, 5 minutos depois já mudou, o conhecimento não é mais sólido, os vínculos não são mais sólidos, e aí ele tem vários livros, que é a modernidade líquida, tempo líquido, blá blá blá. Eu estava lendo um que chama Amor Líquido, que ele traz esse conceito para as relações pessoais. Aí eu estava lendo, é interessante, nossa, é isso mesmo que a gente vive. E eu com isso, eu não sou desse mundo. E o meu amor tem que ser sólido. Amém. Se o amor do mundo é líquido, é gasoso, seja lá o que for, o nosso amor precisa ser sólido. Porque nós não fazemos parte desse mundo. Nós não fazemos parte desse mundo pós-moderno enlouquecido. O nosso amor precisa ser sólido. O nosso amor com Deus e o nosso amor com o resto da humanidade. Se você falou que você vai orar por alguém, isso tem que ser uma fala sólida. Amém. Você não pode orar num dia e esquecer. Se você prometeu a sua amizade para alguém, a sua amizade precisa ser sólida. Amém. Se você jurou amor eterno a alguém, esse amor precisa ser sólido. Amém. Se o mundo é líquido, irmãos, nós não somos. Nós estamos ficados na rocha eterna, inabalável. Amém, irmãos? Amém. Amém. Então orem para clamando que essa palavra seja revelada. Isso é sério, irmãos. Clamando para que essa palavra seja revelada no nosso espírito, no nosso coração. Irmãos, é quando Deus começou a falar essas coisas, me deu um desespero, deu vontade de bater a cabeça na parede. Porque se a igreja não amar, quem vai amar? Se a igreja não levar o amor que liberta, se a igreja não levar um bom dia cheio de amor, cheio de compaixão pelo outro, quem vai levar? Se a igreja não levar uma palavra que apazigua, se a igreja não levar uma palavra... Gente, o ID não é só, é também, mas não é só pregar o sacrifício de Jesus na cruz. Esses dias um pastor lá falou de um outro pastor, que ele tem uma frase que é assim: pregue o evangelho, se necessário use palavras. Não adianta nada, ou adianta muito pouco, você falar do amor redentor de Jesus na cruz e não agir em conformidade com esse amor. Nós precisamos amar em ação, em obras, desde das mais simples e pequenas coisas, até, se for conforme a vontade e o plano de Deus, largar tudo e ser missionário, seja lá onde for. É da escala menor para a escala maior. Se nós não fizermos isso, irmãos, ninguém vai fazer. E sabe o que vai acontecer? Jesus vai demorar mais para voltar. E a gente vai ficar mais aqui, nesse mundo que jaz no maligno.
Deseje o reino, deseje as coisas do reino, deseje servir, deseje amar. Se você não ama ainda, começa a praticar que o amor de Deus vem. Começa a pôr em prática, põe o pé na água, senão o mar não vai abrir. Como diz a pastora Márcia, não vai vir um anjo do céu com uma bandeja dourada, com uma caixa azul, com fitas cintilantes, vai te entregar. Toma, este é o amor para você amar. Isso não vai acontecer, irmãos. Isso não vai acontecer. Você está esperando esse anjinho vir, vai ficar esperando o resto da sua vida. Isso não vai acontecer. Começa, haja, faça, se informe do que está acontecendo, não para ficar debatendo, discutindo se é isso, se não é isso, se é aquilo, para abençoar, para orar, para suplicar o amor, a misericórdia de Deus na vida das pessoas, na humanidade. Tudo o que Deus não quer é nos ver na mediocridade, na mornidão, na migalha, porque Ele nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Ele colocou um potencial muito grande dentro de cada um de nós. Ele nos colocou aqui para ser amados, para ser libertos, para ser alegres, para ser felizes, para ser contentes. Irmãos, se você não vive isso, tem alguma coisa errada na sua vida. Vai suplicar para Deus te mostrar o que é. E é muito provavelmente que seja falta de servir e falta de amar. É muito provavelmente que seja isso. Ministérios precisam ser levantados nessa congregação. Visita, cesta básica, capelania, seja lá o que for. A gente precisa olhar para a necessidade das pessoas e sair para amar. Para amar. É a única coisa, irmãos, que a gente tem que levar. A gente não tem que convencer ninguém de nada pelo nosso poder, pela nossa capacidade. A gente não tem que julgar, a gente não tem que criticar, a gente não tem que dar lição de vida. A gente tem que amar. Como Cristo nos ama e nos amou. E como Cristo amou enquanto Ele estava aqui. É a nossa única função neste tempo, que é um piscar de olhos se comparado com o tempo da eternidade. Amém, irmãos? Amém. Então vamos orar.